Olá, sexto ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para a nossa terceira aula. Hoje nós iniciaremos estudando geometria. Aliás, é a nossa primeira aula de geometria. Por isso, eu gostaria de falar com vocês algumas coisinhas. Aqui nós temos noções fundamentais da geometria, é o nosso título. O que são noções? Noções são ideias, certo? São conhecimentos. O que é fundamental? Fundamental são os principais. E da geometria. Geometria, por que essa palavra? Geometria, ela se divide em duas palavras, que é geo e metria. Geo significa terra e metria, medida. Por que medida da terra? Porque a geometria, ela começou há muitos anos atrás. Séculos, inclusive. Foi lá nos primórdios da humanidade. Então, o que acontece? Muito antigamente, eles sentiram a necessidade de medir terras. Então, para fazer divisões, para saber quem era o dono de cada pedaço, certo? Bom, isso vocês estudaram em história, em geografia. Agora, então, o que eu queria dizer, por isso que é geometria. Geo de terra e metria de medida. Então vamos agora à nossa aula de matemática. Noções fundamentais, então, são as principais noções da geometria, as primeiras. Então, a geometria, ela possui entes geométricos primitivos ou elementos primitivos da geometria, tanto faz. E são três: o ponto, a reta e o plano. Eles são elementos que nós não conseguimos definir, dizer o que eles significam, mas nós conseguimos exemplificá-los. Se eu perguntar para vocês o que é um ponto, você saberia responder? Com certeza, a sua resposta seria um exemplo, como aqui eu coloquei uma estrela no céu, uma gota de tinta sobre o papel, a pupila do seu olho, entre outros exemplos. A gente não consegue dizer um conceito para ponto. Por isso que ele é intuitivo. Importante, o ponto não possui dimensão. Quando eu falo dimensão, eu me refiro a tamanho. Ele pode ser grande, pode ser pequeno. Por exemplo, se eu falo estrela. A estrela, olhando daqui da Terra, ela parece pequena, mas nós sabemos que ela é grande. Pode ser que a Lua é um ponto. Pode ser que a Terra, o planeta Terra, é um ponto. Como eu posso me referir a coisas minúsculas, como por exemplo um grão de areia. O ponto, ele é representado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Isso é muito importante vocês gravarem, porque nós usaremos mais tarde. Sempre que tiver uma letra maiúscula, nós saberemos que estaremos nos referindo a um ponto. Então aqui eu exemplifiquei, fiz pequenininho, não sei se vocês estão visualizando, A, ponto B, aqui um pouquinho maior, ponto C, ponto D, ponto E. Então, como que é a leitura? Como eu estava fazendo, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. O ponto, ele é considerado um elemento. Vou explicar para vocês o que é um elemento. Então, elemento. Vamos considerar a sala de aula de vocês. Nós temos uma sala onde nós temos vários alunos. Cada aluno é um elemento da sala. Então, sozinho é elemento, certo? Você é um elemento. Então, o ponto, ele é único. Então, ele é um elemento. Vamos agora para o segundo elemento primitivo da geometria. No caso, ente primitivo. O segundo elemento que nós temos é a reta. Agora, observem bem aqui. A reta, ela é formada por um conjunto de pontos. Se eu colocar um ponto aqui, ao lado eu coloco o outro, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, vocês estão percebendo? Um pontinho ao lado do outro, olhando de longe, vai formando o quê? Uma reta. Então, nós podemos dizer que uma reta é formada por um conjunto de pontos. Exemplo de retas: um varal de roupa esticado, as linhas do caderno, entre outros que nós podemos ver por aí. A reta, ela não tem espessura.
Assim como o ponto não tinha tamanho, a reta não tem espessura. Ela pode ser grossa, pode ser fina, desde que nos dê a ideia de reta. Ela é infinita nos dois sentidos. Por que nos dois sentidos? Sempre, olhem, observem aqui, sempre uma reta, ela deve ser desenhada com setas nas pontas, estão vendo? Então aqui eu fiz uma bem grossa e aqui eu fiz uma mais fininha, para mostrar para vocês que ela não tem espessura, certo? Ela é infinita. Quando eu coloco essa seta, eu indico que ela continua. E a reta, ela é representada por letras minúsculas do nosso alfabeto. Estão vendo aqui, ó? A, R. E a gente lemos reta A ou lemos reta R. Então já temos duas informações. O ponto é representado por letras maiúsculas e as retas por letras minúsculas. O ponto é um elemento. A reta, ela é um conjunto. Por quê? Como eu mostrei aqui em cima, colocando um pontinho ao lado do outro, eu formo uma reta. Ela é um conjunto de pontos, certo? Podemos nomear a reta não só por letras minúsculas, mas se nós tivermos dois pontos marcados nela, ou seja, pertencentes a ela, como por exemplo aqui, ó, BC. Vocês viram que aqui no final eu coloquei reta M. Nós podemos ler reta M ou podemos pegar esses dois pontos, então letra maiúscula, com o desenhinho de reta em cima, estão vendo a seta na ponta, a seta na outra. Coloco BC com o desenho da reta e leio reta BC. Então pode ser ou reta M ou reta BC, uma outra maneira de ler. Então quando a gente enxergar essa nomenclatura, também refere-se à reta. Mas observe que tem que ter a seta nas duas pontas, tá? Outra informação importante. Quando os pontos estão alinhados na mesma reta, são chamados de pontos colineares. O que é co? Co é estar junto e linear significa na mesma linha. Então, pontos colineares, por exemplo aqui o B e o C, eles estão na reta M. Então, eles são considerados pontos colineares, pertencentes à mesma reta, ok? Então, esse era o segundo ente primitivo da geometria. O terceiro é o plano. Plano. Vocês também, quando eu falo o que é uma coisa plana, vocês já começam a ter ideia do que é. Mas conceituar fica mais difícil. Por isso eu coloquei aqui exemplo: folha de papel, lousa, tampo de uma mesa, entre outros exemplos que nós temos aí. Uma televisão, por exemplo, a tela da televisão, certo? Agora, observem aqui também. O plano, ele é formado por um conjunto de retas. Observe, tudo começa pelo ponto. Um ponto ao lado do outro forma reta, certo? Se eu continuar preenchendo isso daqui, ó, eu vou ter infinitas retas. Estão vendo que ela está ficando mais grossinha? Ou seja, se eu coloco um do lado do outro, eu formo um plano. Então, por exemplo, se eu for preenchendo esse espaço inteiro, eu tenho um plano. Estão observando aí? Não sei se vocês conseguem visualizar também. Então, aqui, ó. E isso aqui formou uma superfície plana. Então, o plano é formado por um conjunto de retas. Então, plano também é um conjunto. Isso é importante vocês gravarem. Ponto é elemento, reta e plano são conjuntos, ok? Agora, o plano, embora a gente limite ele no desenho, para desenhar a gente limita ele é ilimitado, ele é como a reta, ele é infinito, de todos os lados, em todas as direções, para cima, para o lado direito, para o lado esquerdo e para baixo. Ele é infinito, mas a gente geralmente utiliza a figura de um paralelogramo. Estão vendo aqui? Essa figura que ela é inclinadinha chama paralelogramo. Geralmente é utilizado um paralelogramo para demonstrá-lo, certo? E dentro dele a gente faz a colocação de retas, de pontos, outra coisa. Agora, o plano, ele é representado por letras minúsculas, mas do alfabeto grego. Observem, alfabeto grego. Letras minúsculas do nosso alfabeto são retas.
letras minúsculas do alfabeto grego, é o plano. Então, aqui nós temos o beta, temos alfa. A gente lê plano beta ou plano alfa, que seria esse azul aqui. Eu vou colocar aqui para vocês algumas letras gregas, as mais utilizadas. Nós temos alfa, que parece um A, mas ele tem como se fosse um rabinho de um peixinho. Sabe aquele peixe? Parece um peixinho, não parece? Então seria o rabinho. Alfa. Temos o beta, que também lembra o rabinho do peixinho beta. O gama, que parece o nosso Y, mas ele também é assim puxadinho. O delta, que parece um 8, mas não fecha. O pi, que é uma letra muito utilizada em matemática. Mais tarde, no 8º ano, vocês vão aprender sobre o pi. E o ômega, que ele parece o nosso W, mas ele é um pouco mais arredondado. Então, são letras gregas. Então, revisando. Ponto. Ele é indicado por letras maiúsculas e é um elemento. Reta é indicado por letras minúsculas e é um conjunto. E plano é indicado por letras gregas e também é um conjunto. Vamos dar continuidade agora, vendo linguagem da geometria. Isso tudo que eu expliquei para vocês nessa primeira parte, nós utilizaremos agora. É importante vocês saberem essas relações. Nós temos duas relações. Relação de pertinência e relação de inclusão, que depois eu vou explicar. E são linguagens da geometria. Relação de pertinência significa pertencer a alguma coisa. Então, vocês, por exemplo, cada um de vocês pertence ao 6º ano A ou ao 6º ano B. Então, vocês são um elemento do 6º ano A, que é um conjunto. Observe, os símbolos de pertence e não pertence é este e este aqui, o E cortado. Mas detalhe, o elemento, o símbolo de pertence, ele só é usado para comparar elemento e conjunto. Agora eu vou mostrar uma curiosidade para vocês, que muita gente não sabe por que o símbolo pertence e não pertence, ele é feito dessa forma. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Usados para comparar elemento e conjunto. Conjunto é um C, concordam? E elemento é um E. Então, a gente vem aqui e coloca isso. Inclusive, para vocês não esquecerem. E fica a dica, só usa pertence e não pertence para elemento e conjunto. Então, por isso, é o C de conjunto e fechando aqui, forma um E de elemento. Somente utilizado para elemento e conjunto. Lembrando, novamente, vou insistir porque é muito importante. Ponto é elemento, reta é conjunto e plano é conjunto. Então, eu só posso relacionar ponto, que é um elemento, com reta, que é um conjunto, ou com plano, que é um conjunto. Vamos agora dar continuidade aqui para vocês entenderem. Então, relação de pertinência, pertencer. A outra é a relação de inclusão. A relação de inclusão, ela tem 4 símbolos. Observe. Esse C, o C cortado, o C virado e o outro C cortado. O que cada um significa? Está contido. Não está contido. Contém e não contém. Parem, pensem, analisem. O que é estar contido? Estar contido é estar dentro. É estar dentro. Por exemplo, um pacote de balas. As balas estão dentro do pacote. Então, as balas estão contidas no pacote. Eu digo estar dentro ou não estar dentro. Está contido e não está contido. Agora, o contém e o não contém. O que significa conter? Conter é ter dentro de si. Vamos pensar, o mesmo exemplo do pacote de balas. O pacote, ele tem dentro dele as balas. Então, conter é ter dentro de si.
Quando eu digo que contém, eu tenho dentro, certo? Então, no caso, a bala, o pacote contém as balas. O C virado ou não contém o C riscado, mas virado. Agora, preste atenção. São 4 símbolos e eles são usados para comparar conjunto com conjunto. Por isso, é o C, C de conjunto. Ó, apenas C, C de conjunto. Então, quando eu for comparar 2 conjuntos, eu utilizo o está contido, não está contido, contém ou não contém. Lembrando, reta é um conjunto, plano é um conjunto também. Então, eu só posso utilizar estes símbolos aqui, qualquer um dos 4, para comparar reta com plano ou plano com reta. Deixa eu colocar um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Vamos fazer de conta assim, 6º ano e colégio memorial, tá? 6º ano, em relação ao colégio memorial, o 6º ano está dentro do colégio memorial, correto? Então eu digo, está contido. Então eu coloco o C. 6º está contido no memorial, certo? Uma outra dica importante. Esse símbolo, ele é um símbolo bem inteligente. Ele abre a boca, estão vendo essa boquinha aqui? Ele abre para o lado do maior. Quem é maior? O 6º ou o memorial? O memorial. Então, a boca fica aberta para o lado do maior. Agora, se eu falar assim, memorial e 6º ano. Os dois são conjuntos. Por quê? Porque o memorial, ele tem várias salas de aula, tem vários tipos de ensino, né? Ensino fundamental, ensino médio, tem ensino infantil. Então, ele é um conjunto, cheio de salas lá dentro. O 6º ano também é um conjunto, porque ele tem cheio de alunos. Então, agora, memorial e 6º ano. Vocês concordam que eu digo que o memorial contém o 6º ano? Por que contém? Porque ele tem dentro dele o 6º ano. Então eu coloco memo, contém, a boca do símbolo fica aberta para ele. Viram como fica fácil? Então, esses símbolos só são usados para relacionar ou comparar conjunto com conjunto, certo? Agora, eu posso dar alguns outros exemplos para vocês, vou falar verbalmente porque eu não tenho muito espaço aqui. Se eu for comparar, por exemplo, São Paulo, vamos colocar Jundiaí. Jundiaí, que é um conjunto, certo? Cheio de bairros e coisas, então é um conjunto. E o estado de São Paulo, então é SP, não a cidade, tá? São Paulo, estado. Se eu for comparar Jundiaí, Jundiaí é menor que São Paulo, correto? Então, Jundiaí está dentro de São Paulo, ou seja, está contido em São Paulo. Agora, se eu for comparar o estado de São Paulo com Jundiaí, o que eu vou dizer? São Paulo, que é o estado, ele é maior, correto, do que Jundiaí? Então, eu vou dizer que São Paulo contém Jundiaí. Vamos ver se vocês conseguiram entender. E nós vamos relacionar isso agora com os elementos primitivos da geometria que nós aprendemos aqui. Uma outra coisa importante que eu tenho para falar para vocês é assim. Quando 2 ou mais retas estão contidas no mesmo plano, elas são denominadas de retas coplanares. Observem aqui, nós temos um plano, temos 2 retas dentro dele, uma reta P, uma reta N. Aqui eu tenho ponto A, ponto F, ponto G, ponto C, ponto D, ponto E, ponto B e denominei esse plano de alfa. Gente, agora nós temos que lembrar o que eu falei antes. Pontos são elementos, retas são conjuntos e plano é conjunto também. Nós vamos analisar essa figura aqui e vamos completar com os símbolos adequados. Pertence, não pertence, está contido, não está contido, contém ou não contém. Só que eu gosto de fazer uma coisa. Antes de começar, eu gosto de analisar.
N é uma letra minúscula, então ele é uma reta, então ele é um conjunto, tá? Alfa é uma letra grega, então ele relaciona um plano, e plano é conjunto. Vocês estão vendo? Conjunto com conjunto. Qual é o símbolo que eu utilizo? Eu só posso utilizar um desses 4 aqui. Quem é maior? O plano ou a reta? O maior é o plano. Então você vai, na certeza, com a boquinha aberta para o lado do plano. E vou ler. N, que é essa reta aqui, está contida dentro do plano alfa. Perceberam? Ó, o N está dentro do alfa. Agora aqui, temos uma letra maiúscula, C. O que é o C? É ponto. E ponto é elemento, certo? N é a reta N. E reta é conjunto. Então, nós vamos relacionar agora elemento com conjunto. Para relacionar elemento com conjunto, só podemos usar o pertence e não pertence. Lembram? E, porque é conjunto e elemento. Então, aqui. C, vamos olhar aqui dentro. C e a reta N. Observem aqui, a reta N. Nós temos na reta N o ponto C? Sim. Então, eu vou dizer C pertence a N. Se ele não pertencesse, eu usaria o não pertence. Vamos agora para o B. B também é um ponto. B é um elemento. E P é uma reta, é um conjunto. Então, para nós relacionarmos, ó, tem até uma formiguinha para expandar a aula. Aqui, ó. B é um ponto. Então, nós vamos relacionar o elemento B com o conjunto P. Então, para usar elemento e conjunto, vamos usar pertence e não pertence. B pertence ou não à reta P. Vamos à reta P. P está aqui. Olha onde está o B. O B está aqui. Ela pertence à reta P. Então, colocamos pertence. Deixa eu fazer em vermelho para vocês não confundirem. Senão vai ficar meio bagunçado. Tá. Agora, nós vamos aqui, ó. Alfa. Alfa é um plano. E plano é um conjunto. P é uma reta. E P é um conjunto. Então, para relacionar conjunto com conjunto, eu só posso usar o Cs. E vamos pensar. O que é maior? Alfa, que é o plano, ou P, que é a reta? Alfa. Então, a boca abre para o lado do alfa. Olha aqui. Alfa contém P. Certo? Olha que a reta P está dentro dele. Muito bem. Agora, vamos... Gente, eu tenho até o L para fazer. Não sei nem quantos minutos de vídeo eu já tenho aqui. Eu acho que eu vou fazer mais alguns para vocês compreenderem. E aí eu vou finalizar o vídeo, tá bom? Então, e o restante daí vocês façam em casa, por favor, olhando o vídeo. C é letra maiúscula. Então, ele é um ponto, ele é um elemento. P é letra minúscula, então é uma reta. E reta é um conjunto. Relacionar elemento com conjunto é pertence e não pertence. Agora nós vamos ver. C pertence à reta P? Sim, o C pertence tanto à reta P quanto à reta N, porque ele está aqui no meio, ao cruzamento. Então, ele pertence. Ok? Vamos novamente. E é elemento. Então, elemento porque ele é um ponto. Alfa é um conjunto, porque é o plano. Então, elemento com conjunto também usa o pertence ou não pertence. Agora, o E pertence ou não ao plano alfa? Sim, ele está dentro do plano alfa. Então, pertence. Agora, G é um ponto. Olha, está aqui fora, estão vendo? Ele está fora do plano. Portanto, fora de qualquer uma das retas. Então, G é um elemento e P é a reta P. O ponto G está na reta P? Não. P é um conjunto. Para relacionar elemento conjunto, eu uso pertence e não pertence. No caso, eu vou dizer que G não pertence à reta P. Vamos ver esse aqui. A. O A também está fora, estão vendo? Ó, o A está aqui fora e ele é um ponto, então ele é um elemento. E alfa é um plano, por causa da letra grega, certo? Então, ele é um conjunto. Relacionar elemento com conjunto, eu uso pertence ou não pertence. Então, vamos ver. A está dentro, pertence ao plano alfa? Não. Então, eu vou dizer A não pertence a alfa. Gente, eu vou encerrando por aqui a aula de hoje. Vou deixar esses exercícios aqui, ó, do I
ao L para que vocês finalizem. Façam as atividades com atenção e nós nos vemos nas aulas online pelo Zoom. Tudo de bom para vocês, bons estudos. Até a próxima aula.